Olá, gente, boa noite. Quinta-feira, 19h30. Bora para mais uma live de diálogos criativos. Gemini. E às vezes a gente tem que lidar, né, com as situações de improvisos e etc. Faz parte do processo. Agora, E será? aí? Agora foi. É que tinha Alguém tentou me ligar travado. no meio do. A gente estava fazendo, alguém tentou me ligar no meio do. Não sei o que aconteceu. Aí agora Ah, tá. acho que vai. Vamos lá. É, acho que dá. Vambora, vambora. Então vamos lá, vou apresentar a nossa convidada. Bom, eu vou ler aqui no computador, tá, gente? Então, olha só. A Rafa é uma história muito gostosa, porque a Rafa foi minha orientanda na Belas Artes em 2008, gente. Eu conheço a Rafa desde 2008. E desde lá, muitas histórias. A Rafa agora é doutora e mestre em artes visuais pela Unicamp, né, colegas total de trabalho agora, parceira de trabalho. Desenvolveu várias investigações artísticas, fez intercâmbio em Madrid, com bolsa CAPES, né? Boa pesquisadora ganha bolsa, tudo certo, né? Fomos contempladas por CAPES, né? Bem legal. Desde 2006 participa de exposições em salões de arte, galerias, espaços culturais, Brasil e no exterior, nem vou entrar no detalhe aqui, mas muita coisa bacana. Uma das idealizadora, né, organizadora da plataforma de arte impressa contemporânea sobre livros, participa também de grupos, vários grupos de pesquisa, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Arte Cidade, pesquisas e projetos gráficos, entre livros de artistas, gravuras e memórias, ambos na Universidade Estadual de Campinas, e hoje ela vive e trabalha em São Paulo e é artista residente com ateliê, etc., no ateliê Edifício Vera. Já pode falar? Se não pode, agora eu já falei. Já virou público, ela é uma das artistas lá no Edifício Vera, que é um lugar muito incrível aqui no centro de São Paulo, para quem não conhece, perto do CCBB, onde estão abrigados vários artistas de pesquisa. Então, bora lá. Rafa, a gente escolheu como um recorte aí da sua produção, o diálogo é criativo, né? São os processos criativos. Duas palavras, né? Apropriação e caminhadas. Então a gente vai andar, né, nessa live aqui, trazendo essa perspectiva da caminhada e da apropriação, né, das coisas e dos lugares como método, né, de produção artística, ok? Então vamos Ok. embora. Vamos lá. Olha só, você tem essa relação com os lugares, né? A caminhada, habitar os espaços, onde vai ser feitas as suas ações, né? Você costuma visitar, né? E aí é como se você fosse visitar essas camadas imaginadas, né? Dos lugares, né? Das memórias de um lugar que você nunca foi, porque são lugares que você nunca visitou, mas é como se você conectasse com aquele lugar. Tem uma coisa meio sistêmica nisso também, né? E isso, o que que isso rebate, né? E você, os assuntos que te atravessam quando você vai visitar esses lugares e vai, né, apropriar. E a pergunta é assim: como que acontece esse seu contato com os lugares e essa aproximação? Como que são as escolhas e os contatos com esses lugares, que eles são os disparadores dos seus processos? Então, é assim, é uma pergunta ótima. E a gente fica ansioso porque a gente nunca sabe qual pergunta virá, né? Mas essa é uma boa pergunta. Eu acho assim, cada situação é de um jeito, né? Por exemplo, eu tenho alguma experiência em alguns lugares. Por exemplo, eu fiquei num ateliê há muito tempo, de 2010 a 2011, vazio, numa sala vazia, que era um ateliê coletivo. Eu tinha um quartinho pequeno e aí eu escolhi fazer. Eu mudei meu projeto de mestrado para fazer meu mestrado ali naquele lugar. Então eu ficava olhando o vazio e a partir dali eu comecei a fazer vídeo, livro, texto e tive uma produção muito grande, desenho. Então essa situação foi, eu entendi que ali, a partir das caminhadas que eu fazia pela Vila Madalena, que ali seria um lugar. Então foi muito interessante que eu comecei a caminhar pela cidade e daí eu entendi que eu poderia ir escolhendo os lugares, né? Eu poderia ir mapeando e escolher os lugares para entender a energia, entender o que eu queria de cada um. Aí Sim. depois eu tive outra experiência numa casa de características modernistas, assim, nos Jardins, aqui em São Paulo, que também foi uma escolha de um projeto maior, e eu acabei trabalhando nessa casa e fazendo livros, fotos. E aí veio a possibilidade de fazer a Cinemateca,
correlacionada com o Matadeiro Madrid, que foi minha pesquisa, né, minha investigação Sim. do doutorado. E ali eram lugares muito grandes e muito complexos. E Sim, muitas histórias. aí eu falei, nossa, foi um salto enorme. Mas, enfim, todos esses lugares, assim, eu acho que são várias coisas que me fazem chegar nesses lugares. Primeiro, o hábito de caminhar e mapear algumas coisas, né? Sim. Então, escolher algumas regiões a serem mapeadas. Geralmente, elas têm ligação com o que eu vou vivendo. Por exemplo, na época da Cinemateca Brasileira, eu tinha um ateliê na Casa Contemporânea. Sim, E a Cinemateca é ao lado. sim, E quando eu descobri que eu não sabia que aquela arquitetura toda foi feita para ser um matadouro, aquilo me chocou um pouco e me levou a investigar o lugar. sim, Eu estava ainda no mestrado e eu entendi que aquele processo não seria um processo que eu conseguiria fazer no mestrado, que eu precisaria de mais tempo de maturação. Então eu entendi sim, aquilo e deixei, falei, uma hora eu vou conseguir fazer essa investigação porque ela é grande, ela demanda tempo e demanda outras coisas que eu sentia que eu não tinha, que eu precisava, né? E aí eu guardei esse projeto. E aí eu terminei o mestrado e foi meu projeto de doutorado. Aí eu comecei a pesquisar e eu cheguei no Matadeiro Madrid pesquisando onde havia essa característica de terem feito uma arquitetura específica para ser um matadouro sim, e que tinha características mais ou menos parecidas com a Cinemateca. E eu cheguei no Matadeiro sim, Madrid, né, que se transformou também num lugar cultural. Mas, assim, para responder a sua pergunta, agora no Vério eu fiz a residência, eu escolhi 3 pontos de paragem, né? sim, Para fazer, isso foi na rua, aí não eram lugares fechados, era na cidade já. sim, Então, eu vou caminhando e por algumas características eu paro no lugar. Às vezes são características muito objetivas e às vezes não. Por exemplo, sim, o exemplo, no Vera eu escolhi a encruzilhadinha da 15 de novembro, com a Rua do Tesouro, porque ali fica muitas pessoas gritando o tempo todo, fazendo assim, ou tentando fazer lendo o evangelho, tentando converter pessoas, e sim, aquilo me chamou muito atenção. Então eu escolhi aquele lugar por isso, por exemplo. Aí eu sim, fui para o Marco Zero, porque era o Marco Zero, né, da cidade de São Paulo, e o Pátio do Colégio, porque também é tipo um Marco Zero em outro sentido, né? Que dizem que a gente sim, se sim, construiu a partir dali como cidade. Então, sim, são vários fatores que vão me levando dentro dessa caminhada a escolher um lugar, né? sim, Esses foram alguns interessante. exemplos. Eu trabalhei em outros lugares, mas esses são exemplos assim que eu... E esses caminhares, esses lugares vão me dando também... eu acabo fazendo vários trabalhos a respeito disso, falando... Eu falo Sim, da se mesma coisa desdobra, faz né? muito tempo, né? Então, eu vou chegar lá, vou chegar lá. E, Vamos chegar nos e- desenhos. e eu vou desdobrando essas condições desses lugares. E tem uma Sim, característica no meu trabalho, assim, que eu tenho percebido, e que acho que agora está mudando, a gente pode continuar depois, mas é como assim, eu falo muito dos espaços, eu até falo de site específico como metodologia, sim, mas eu resolvo a maior parte dos meus trabalhos na bidimensionalidade. sim, Apesar de sempre ter as experiências tridimensionais, muitos dos meus trabalhos são bidimensionais, assim, penso, é claro que o livro ele tem um caráter tridimensional por ser um objeto, e tal, mas assim, você pensar na folha, né, na página, é uma resolução um sim, pouco bidimensional. Acho que não sei se eu sim. respondi, eu falo muito. Respondeu, respondeu. E aí, assim, né? Ao mesmo tempo que os artistas não sabem as perguntas, a Kátia tem um roteiro, depois ela esquece o roteiro, e aí, a partir das respostas, a gente vai indo para outros lugares e está tudo certo. Pegando o gancho, né, que você está falando dos cadernos, e você é uma pessoa que tem a coisa dos cadernos, caderno de desenho, a coisa do bidimensional, foi daí que vou pegar, né? Então, assim, se a gente voltar um pouco lá atrás, né, esse pensamento em desenho, né, essa manifestação de um pensamento no bidimensional, sempre esteve presente, desde sempre, na sua produção, desde, né, 2007, 2008, vamos parar de falar data, senão a gente se entrega. Pelo amor de Deus. Então tem aquela série de projetos, né? O Projetos para a Escada, o Quase Arquitetura, que foi o seu projeto de graduação, Projeto para Lugar Algum, né? E você faz todo aquele desenho estrutural, né? O modelinho. E aí eu acho interessante, que é onde que eu quero chegar, é assim, você muitas vezes, né, se apropria de um desenho técnico, que ele é objetivo, né? O desenho técnico, ele tem essa característica de estar a serviço de construção de algo, só que você cria um curto-circuito
neste desenho técnico, né, e apresenta, eu até escrevi, um desenho que é preciso parar para a gente ver e entender a lógica que está por trás, né, da densidade da investigação ali. Porque no primeiro momento você fica achando que é quase um desenho arquitetônico, né? Mas não, tem um algo a mais. E a gente fica intrigado, né, o que você traz ali, né, que não é sobre representar algo, né, como seria esperado do desenho técnico, mas apresentar por meio dos cortes e as elevações, né, uma sensação em relação àquele lugar e àquele assunto. E aí, essa que é a pergunta, isso só foi, né? Quando que você percebeu essas outras técnicas do desenho, que até hoje você usa papel milimetragem, você está agora costurando em cima do papel milimetragem, você usa um monte de coisa que, teoricamente, é de desenho técnico, né? Então, quando que você percebeu essas outras técnicas do desenho poderiam acrescentar uma nova camada à sua investigação, ao invés do desenho de observação, que ele é mais solto e expressivo? Quando que Então, isso... eu acho que foram várias, assim, eu gosto, eu não sei, eu penso que foram escolhas, né? Sim, Eu acredito muito que a gente, como artista, a gente vai se colocando e se posicionando. Então, eu fui escolhendo algumas sim, coisas. Então, por exemplo, eu fazia no começo, eu fazia muito desenho expressivo, você lembra, né? Eu fazia desenhos de gestuais. E eu comecei a entender que aquilo, para mim, ele era muito de acordo com a minha personalidade, mas ele não me satisfazia mesmo muito como artista, né? sim, Eu queria aprofundar as coisas como artista. Então, foi nesse sim, aprofundar as coisas que eu cheguei num desenho mais, que a gente pode chamar mais técnico e mais duro, né? Mais contido. sim, E cheguei também num trabalho mais discursivo, né? Porque para mim, sim, como artista, fazia mais sentido, né? sim, Nos primeiros momentos, quando eu comecei a ser artista na faculdade, né? Começa daí, eu não tinha produção antes, né? A minha sim, produção toda sim, vem daquele período para cá. E eu, sim, nas experimentações, eu era muito solta. E eu entendia que aquilo para mim era um facilitador que me incomodava um pouco, porque eu caía numa sim, repetição e eu não desenvolvia conceitos e discursos que para mim são muito importantes como artista e como pessoa, porque você vai sim, ter, são suas características pessoais, né? E sim, isso também vai criando as camadas de significado do seu trabalho. Então, sim, e eu gosto muito de desenho arquitetônico, né? Assim, eu chego num lugar primeiro e entendo primeiro o espaço a partir do desenho. Isso é muito. Eu entendo melhor o desenho que o próprio espaço. Então, isso sim, também é uma característica, né? Acho que, então, por isso eu também me aproprio dessa linguagem. E eu gosto também, tem uma coisa que eu acho interessante, é você não dar todo o trabalho, né? Então, a pessoa fala, puxa, isso aqui é um projeto, mas isso aqui não vai parar em pé. Então, eu vou colocando essas dúvidas dentro de um sim, projeto. Né? Então, eu fiz isso por sim, um bom período. Assim, na faculdade, eu trabalhava muito com lugares imaginários, né? sim, Eu criava plantas imaginárias e aqueles desenhos que eu fiz tridimensionais até daqueles desenhos, eles partiram de uma investigação que eu fiz de estrutura de casa de madeira. Aí eu fui sim, construindo, era um pensamento de estruturação de casas de madeira, só que eu fui construindo outras coisas. Então, eu sim, fui sim, organizando meu pensamento, criando uma arquitetura imaginária. E acho que esse ponto foi um ponto-chave para eu entender que eu devia ir para a rua, sabe? sim, Assim, porque o que foi acontecendo no meu processo? Eu fui muitas vezes, né, na minha vida, eu fui pesquisando coisas em paralelo, sabe? Tipo, sim, eu pesquisava os desenhos aqui e caminhava aqui. E eu não conseguia resolver a caminhada. Eu não sim, conseguia dar corpo, porque é uma coisa muito. Quando você. É uma coisa. Como dar corpo a esse desenho da caminhada? Que eu fui entender melhor, acho que agora, sabe? sim, Então, sim, com então, certeza. aí, com o tempo, eu vou juntando algumas coisas. Então, com o tempo, eu Sim, comecei a entender que aquela coisa de eu conseguir estruturar estava relacionado às caminhadas. Então, vamos procurar lugares, vamos ver lugares. Porque sim, aí eu estruturo a partir de uma coisa material que está aqui. Aí eu vou sim, começando a juntar, sabe, essa pesquisa da cidade sim, com a pesquisa dos desenhos. Em muitos momentos do sim, meu processo isso acontece, até eu sim, conseguir associar as coisas, né? É sim. muito. Aí tem outra coisa também que é legal, porque você falou assim, né? Puxa, mas eu não vou ficar só naquele desenho mais solto, né? Eu quero uma coisa mais chão.
né? É uma escolha, né? Porque eu preciso, de alguma maneira, dar um contorno, né? Ter um entendimento, um conceito. O que é isso que eu estou fazendo? Que não é só pelo fazer, né? Solto, expressivo, né? E aí é interessante que é uma característica sua, o Rafa, que eu acho muito legal, que é assim, além do lugar, você também investiga muitos teóricos. Você é uma pessoa que lê bastante, né? E aí não é à toa também que você dedicou parte da sua, né, uma grande parte da sua produção com livros. E aí eu acho tão bonito, porque você fala assim, né, de alguma maneira esses autores que chegam até você dialogam com o seu trabalho. E se não dialogam, você estabelece algum ponto de conexão, e aí os autores te disparam processos. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho isso, porque geralmente as pessoas têm essa ideia que artista não constrói conceito, ele só faz, não quer pensar, não quer sentar, não quer escrever, e a gente sabe que isso é uma grande mentira. Que, na verdade, a gente sim lê muito, estuda muito, pesquisa muito, e sim podemos ser influenciados, né, ou disparados a partir de um texto, né, que aquilo encontra rebatimento nos nossos assuntos de interesse, né? E aí eu queria que você falasse disso, né, do como que esses autores e teóricos disparam os seus processos criativos, linkando com esse último projeto lá do Vera, né, que é o Espaciar, né? O Espaciar, não, qual que era mesmo? Que era do caderno. Eu fiz alguns. Eu até separei o caderno aqui, dá para a gente dar uma olhada. Separei o livro, que é Esgotar o Lugar aqui. Isso. Eu separei algumas coisas, falei, de repente ela precisa. Então, assim, acho que tem várias questões aí. Eu sou artista porque eu busco o diálogo, na real, né? Sim. Então, eu acho que eu não entrego o trabalho todo, né? Meu trabalho é um trabalho que você precisa sentar para ver. Mesmo quando eu faço no espaço, é um trabalho que você precisa parar para olhar. Você tem que estar afim da conversa. Esse é um primeiro ponto. E aí eu comecei a perceber, isso, assim, como eu falei, meu processo, eu sou muito do processo, muito de observar o que acontece. Então, eu sempre li muito, e quando eu entrei na vida acadêmica, né, fiz o mestrado e doutorado, os textos faziam uma parte muito grande eu tinha muito tempo, ocupava muito tempo lendo. Eu tinha o hábito de colecionar coleções, eu vou colecionando coleções, citações, né, fragmentos de texto, que eu prefiro chamar de fragmentos de texto hoje. Então eu tenho cadernos no computador em todo lugar. E quando eu fiz na Casa Contemporânea até, eu organizei, em 2010, tinha acabado assim de sair da faculdade, quase, eu organizei uma exposição de livro de artista, você lembra, né? Sim, sim. E quando eu fui escrever o texto, eu não escrevi um texto, eu fiz uma coletânea de frases, né, de fragmentos de texto. E naquele momento eu não entendi que aquilo podia ser um trabalho. Sim. Mas depois de um tempo, as pessoas vinham conversar comigo a respeito daquilo, eu falei, puxa, aqui tem um trabalho. E eu comecei a trabalhar com o texto um pouco por aí. E aí eu comecei a me envolver nesse mundo dos livros, das publicações de artista, né, que eu faço faz um tempo já. A plataforma sobre livros que eu tive de 2010 a 2017 com Bruno Mendonça, ela me trouxe essa prática da publicação e do livro, né, que também foi uma prática construída, né, na faculdade mesmo, se você lembrar, acho que eu fiz 1 ou 2 livros. Isso foi um processo, né, eu acho que assim, são aqueles processos que eu vou te falando, que eles vão andando lado a lado. Então eu vim com essa questão do texto desde 2010, mas efetivamente foram 3, 4 anos depois que eu fiz um trabalho num livro da Edith, da Edith Derdick, Entre Senhor e Navios, que ela me convidou para fazer um ensaio né, a partir daqueles fragmentos, e aí eu fiz. Mas só depois que isso foi entrando no meu trabalho e foi virando livro. Sim. Assim, e isso foi buscando o diálogo, e eu falei, puxa, mas eu leio tanto, e isso faz parte do meu processo, eu sou um pouco artista por conta disso também. E quando eu comecei a entender isso, eu fui fazendo algumas experimentações com esses fragmentos, na intenção de trabalhar como uma editora de fragmentos. Tá. Eu dialogava assim, então eu estou te mostrando a minha biblioteca, é um pouco isso que eu estou lendo, e vamos conversar a partir daí, né? Eu tenho outros, mas eu vou falar do Vera, porque assim, eu tenho alguns trabalhos, eu fiz os meus 3 últimos trabalhos, acho que são o que eu estou chamando de diálogos com livros, né? Eu fiz com Borges, eu fiz com Jimmy Durham, e fiz agora com Perrec, né? Que foi o do Edifício Vera.
que é do Edifício Vera. Foi o que Finalmente você eu fez lá cheguei, no Vera. falo pra caramba, eu vou Sim, emendar uma coisa. Então, esse aqui, então quando eu fui fazer o meu trabalho no Vera, a gente tinha que fazer uma coisa, a gente estava no meio da cidade, esse livro é um livro que eu gosto muito, do Perrec, que é a sim, tentativa de deslocamento de um local parisiense. E o Perrec, o que ele faz no livro? Ele escolhe uma praça em Paris, na década de 70, e ele escolhe ficar observando as pessoas e as coisas, os lugares, o tempo, tudo que acontece nessa praça, na tentativa de esgotar esse lugar. Ele fica 3 dias fazendo essas anotações, e o livro são as anotações do Perrec, né? sim. Ele vai É muito anotando como, legal. né? Ele vai fazendo, Dia a dia, né? é, e ele vai Quase um diário fazendo mesmo. isso, e o livro é isso. Aí eu falei, puxa, eu tô aqui no centro de São Paulo, falei, vou fazer isso. Aí eu falei, mas eu vou fazer no meu caderno. Aí eu fiz um caderno, né? Sim, esse eu vi. E eu falei, como que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou fazer a minha versão desse Perrec? Como é que eu vou dialogar com o Perrec, né? E aí eu comecei a mapear, a gente fez algumas derivas na própria residência, e eu também mapeei alguns lugares de interesse, alguns pontos de interesse, que foram os 3 que eu te Sim, falei. E eu chamei de sim, pontos de paragem, que eram os pontos que eu ia andar e parar. E isso também foi muito influenciado pelo livro do Careri, que é Andar e Parar. Porque ele fala da importância do caminhar, mas fala a importância também do que você escolhe para observar, do ponto de sim, paragem, né? sim, E aí eu falei, quais vão ser meus pontos de paragem? Aí eu elegi 3, como eu já falei antes, a 15 de novembro, a encruzilhadinha 15 de novembro com a Rua do Tesouro, foi porque tem uma galera, tem alguém tentando evangelizar alguém, sabe, fazendo grandes discursos, bem naquele ponto ali. Então vira uma aglomeração de gente, aquilo me atrai de sim. um grau, assim, e foi que o ponto de paragem que eu mais fiquei parada ali. Aí eu escolhi o pátio do colégio, que foi o terceiro Pátio ponto do de colégio. paragem, e o segundo ponto foi o Marco Zero de São Paulo, que era na Praça da Sé. E eu me Sim, coloquei algumas regras, né? Por exemplo, sim, eu não queria exatamente chamar atenção, né? É claro que isso podia se configurar como uma performance, mas eu não queria pôr nenhum mobiliário, nenhum adereço no espaço urbano, porque mesmo sendo no centro, chama muita atenção. sim. Então Só eu o fato de você tentava. estar parado escrevendo, Então, já pronto, né? isso já, né? Então eu decidi que eu Já ia é uma sempre. intervenção. Mínima, é mínima, mas já é uma intervenção. É muito impressionante. Então eu escolhi que eu ia com roupas mínimas e não ia usar nenhum tipo de adereço, assim, e nem mobiliário. Então eu tinha que Sim, encarar o mobiliário que era oferecido na cidade. Na 15 de sim, novembro tinha um banco, então eu tive que brigar por espaço na cidade. E isso que você falou, uma mulher sentada, que as pessoas percebem que não é da região, escrevendo, chama muita atenção. É impressionante. Eu sim, ficava lá encolhidinha com o meu caderno e muitas pessoas me abordavam tentando entender o que eu estava fazendo ali. Isso foi uma sim. coisa muito interessante. Aí no segundo ponto de paragem, que foi a Praça da Sé, não tem banco, não tem nada. Então eu fiquei parada no sol de lascar, em frente ao Marco Zero, parada escrevendo. Ali o pessoal tentava adivinhar minha profissão, sabe? E também a hora dos Mais uma tempos. louca da Praça da Sé. O pessoal queria saber o que eu estava fazendo. Ai, tem que rir. E no Sim, pátio do que colégio eu ótimo. chamei menos atenção porque eu estava no ponto de ônibus, né? Eu Sim, escolhi um ponto de ônibus e fiquei usando esse mobiliário urbano. E daí o trabalho é esse, são essas. Eu falo sobre alguns conceitos, eu vou falando sobre espaciar, né? Eu vou fazendo uma coleção de fragmentos de texto, sim. misturando com as anotações que eu fiz e misturando com um pouco da história dos lugares. Então é uma E mistura aí, dessas coisas e aí todas. aquele adesivo que você colocou no chão do corredor lá do Espaço Vera é uma frase sua. Você trouxe o relatar e criar espaços. E eu Sim. achei interessante essa frase, porque assim, né, na hora que você está relatando, né, falando sobre, você está criando espaços, na verdade, né? Espaços imaginados, espaços de afetos, espaços, sei lá, né? Você traz a pessoa para aquele lugar que você viajou, ou que você foi para um determinado lugar, mesmo que a pessoa não estiver junto, né? Mas quando você relata, né? Eu nunca tinha tido essa percepção, né, de você trazer o espaço por meio do, né, o relatar como uma possibilidade de criar espaços, né? Não aquele que você visitou, mas, sei lá, outros espaços, né? Então, Eu achei muito interessante isso.
Isso foi um desdobramento do próprio caderno, porque daí, a partir do caderno, que para mim é o trabalho, né? O trabalho central da residência é esse caderno e esse diálogo com esse livro. Mas aí eu desdobrei pro folheto, né? O espaciar, que eu faço a pergunta, porque daí esse folheto eu entrego nos Que é o pontos de do paragem. esgotar, que é uma pergunta. É possível esgotar um lugar? É Isso. isso? Aí eu E aí entrego. eu faço para você essa pergunta. É possível esgotar um lugar, Não, dona Rafaela? eu acho que é impossível, né? Porque os lugares, eles sempre vão te dando camadas. E tem o segundo Sim, ponto, que eu só posso observar e sentir o lugar a partir de mim. Então, eu sou um ser humano com condições físicas, mentais, pessoais e repertórios limitados, né? Então, por exemplo, muito provavelmente, cada pessoa, se tivesse pensado para esgotar o lugar, ela tentaria esgotá-lo de forma diferente, né? sim, Ainda que ela sim, notasse, ela ia observar outras coisas. Então, sim. tem esse ponto. Então, e é uma coisa que é muito física mesmo. Quando eu abaixo para escrever o que eu estou observando, milhões de coisas já aconteceram e eu não vi. Sim, sim. Isso é um pouco, sabe, Rafa, você falou duas coisas que você falou aqui, né? Que eu vou ver sempre do meu ponto de vista limitado, né? E não é limitado, né? Eu vou ver sempre do ponto de vista da pessoa que eu sou, com o meu repertório, né? Não Com é que é repetição. limitado, né? Limitado é pesado. E a outra coisa, quando você estava falando, é interessante, é um pouco aquela história de, né? Você nunca entra no rio. É impossível nadar no mesmo rio, por dois motivos. Um, porque o rio está sempre, a água está indo, né? E dois, porque cada vez que você vai lá, você é uma pessoa, né? Então, acho que essa relação com a cidade, com os lugares, é um pouco isso, né? É um espaço que é dinâmico, né? Muitas coisas acontecem, né? E você é parte daquele acontecimento no momento que você está lá, né? Então, de novo essa situação, né? Do espaciar o lugar, né? De você pertencer àquele lugar por mais que seja aquele curto tempo, né, duração de tempo, mas ali você fez parte de algo, daquela dinâmica daquele lugar. E aí quando você volta e revisita, né, são outras dinâmicas que está acontecendo que você também faz parte, né? Então eu percebo um pouco isso, né? Isso é um diálogo, mas você se coloca no meio. Então quando você fala, olha, eu vou ficar do jeito mais neutra possível, né? Por mais que eu, né, vou tentar passar despercebida, é como assim, como é que eu, né, blend in, né? Como é que eu camuflo e fico ali naquela dinâmica e vou, né, com a minha percepção, capturando as informações que são interessantes para mim. E aí vem as frases, né? Então, é possível esgotar um espaço? Aí a gente tem que pensar, né, que espaço é esse e qual é o tipo de esgotamento que se tem, né, enquanto uma intenção, né? E o relatar criar espaço ao mesmo tempo, né? Diferentes relatos criarão diferentes espaços, né? Para diferentes pessoas. E tem a escuta, né? Quando você está lá, não é só de quem fala, mas aquele que também está ouvindo e construindo, né, um espaço possível a partir daquele relato, né? Então sempre volta naquilo que você falou lá do comecinho, né? Que você faz arte porque você procura um diálogo, né? Você quer Sim, conectar com o outro. Então é conectar muito com. bonito isso. É Muito uma busca bonito, de né? conexão e de diálogo. Então, eu vou dialogando com os autores, mas eu quero dialogar com as pessoas também. E Sim, muito lentamente, o meu corpo, assim, eu sempre fui muito ativa, falava do caminhar, falava da cidade, mas nunca trabalhava exatamente com o meu corpo. Meu corpo sempre ficou fora dos lugares e fora dos trabalhos. E ele começa a aparecer, eu acho que por dentro de um processo também, né? Assim, sim, aquela coisa, você sim, como ator, você percebe das necessidades, mas nem tudo você consegue enfrentar quando você percebe, né? Assim, sim, o processo e os enfrentamentos, eles vão se dando num tempo, né? Que cada um tem o seu. Eu acho que também tem sim. isso, né? É. E eu Ó, trabalho deixa eu assim, só falar uma coisa para você. Eu parei de usar a palavra enfrentamento, porque enfrentamento parece que você vai brigar com o negócio, vai ser um processo que vai te rasgar inteiro. Não, então eu falo assim, é um processo de derretimento. É um processo de dizer sim, o corpo está pedindo para entrar, eu vou começar a fazer ações. Então eu troquei, estou trocando todo o meu vocabulário por várias coisas. Então não falo mais, ai, você tem que ir lá no embate, no enfrentamento. Cara, não é uma guerra.
né? É um derretimento, é um dizer sim para isso que está se manifestando como novo. Então eu me derreto e experimento, fica mais leve, porque senão eu falo, eu vou lá, enfrentamento, parece que você tem que, né, bater no peito, não, agora eu vou... Não, não é assim, derrete, vai lá e faz, puxa vida. Para mim, no começo foi um enfrentamento mesmo, assim, era muito difícil me colocar. Sim. Agora já estou no derretimento, mas o primeiro passo foi assim, falar, meu, agora não tem mais jeito, não dá mais para fugir disso. Terei que fazer, né? Sim, sim. E aí é bacana, porque é exatamente isso. Quando a gente está disponível, eu falo assim, disponível para o inesperado, que é quase uma postura fenomenológica, que é exatamente isso. Não é sobre o que eu quero, é sobre o que o trabalho está demandando. E aí eu me derreto e sigo, né? Esse é aquele momento que você fala assim, bom, ou eu vou, né, e vou realmente executar, ou eu vou deixar passar a oportunidade, porque eu quero fazer do meu jeito, né? Então, o Helling vai falar, vou trazer uma frase do Helling aqui. Quem quer está fechado. E esse querer e estar fechado é exatamente isso, né? Eu já entro no projeto querendo do jeito que eu quero, e aí eu estou fechado para o novo, né? Eu não dou chance para o novo emergir, né? A partir da observação, a partir de uma percepção mais aguçada, né? Então, quem quer estar fechado é essa pessoa que já entra no processo querendo ter controle de tudo. E se eu já entro querendo ter controle de tudo sobre os resultados, né, qual é a chance de um processo criativo, né, emergir algo novo? Zero, né? Então, acho muito bonito esse lugar desse derretimento, né? Por isso que eu parei de falar enfrentamento. Eu acho Só bonito. Bonito, né? É bonito, né? Ó, Rafa, vamos para o final aqui. 40 já são. Vai dar tempo, vai dar tempo. Aí, olha só. Eu sempre faço a pergunta, estou colecionando essas respostas, né? Parece programa, mas é assim. Se você pudesse convidar um artista ou um autor, pode ser alguém que já morreu, está vivo, não importa quem você gostaria de convidar para um café? Puxa, tal artista ou tal autor, eu gostaria muito de sentar e conversar sobre processos criativos, o que essa pessoa poderia trazer. Três nomes? Bora, Agora vamos lá. três. Um já morreu, Fala. que é o Tudo Gordon bem, a gente foi... Gordon Mata Clark. Eu amo ele, eu adoro o Gordon Mata Clark. Eu gostaria de conversar com Francis Alves e com Olha que Francesco Carelli. legal. Francis Alves, qual que é outro? Francesco Carelli, que escreveu o Caminhar como Prático. O Francesco está vivo. O Francesco está vivo. E o Francis Alves também. O Francis Alves. Então, podem ser uns café possíveis. Sentaremos todos numa mesa e tomaremos um café animadíssimo. Sei lá, né? Vamos lá. O que você diria ou escreveria, sei lá, uma carta para um jovem artista? Algo assim. Putz, o que eu poderia falar para um jovem artista? Bom, eu acho que é bem isso que a gente estava conversando. É um pouco acreditar, né? Eu entendi no meu percurso como artista que é uma questão de fé. De fé, não estou falando de fé religiosa, mas estou falando de fé no que você faz, no que você é, no que você pode trazer como trabalho. Porque não assim, você sempre vai ter que ter esse derretimento em várias vezes na sua vida. Não é uma vez, né? Você sempre vai se deparar com coisas que você vai ter que... Desafios mesmo, né? Com desafios que você vai ter que dar, você vai escolher se pode dar conta ou não, mas isso também tem, né, os preços a serem mensurados. Então eu acho que assim, é ter fé no trabalho e ter fé em você, porque às vezes a gente perde essa fé. Sim. Né? Sim. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais aprendi, assim, o momento que eu perdi a fé, eu perdi o trabalho. Então eu tenho que retomar essa fé no meu trabalho e em mim, essa crença que é de verdade, que eu acredito no que eu estou fazendo. Independente... É uma validação, né? É uma validação, né? Eu acho que essa validação, às vezes a gente espera muito do outro, mas a primeira validação tem que ser sua. Eu sempre falo isso, a primeira validação é nossa. Ninguém vai chegar para você de manhã e falar, meu, você é artista. Não. Você vai levantar todos os dias e vai olhar no espelho e falar, eu sou artista. Sim. Essa validação é sua, ninguém vai fazer isso por você. Né? Sim. Então eu acredito muito nessa... importante. Quando eu falo isso é muito importante, né? Porque é bem essa dinâmica mesmo, né? Eu converso muito com os mentorandos.
com isso, né, nas orientações sistêmicas. Eu falo assim, cara, se ficar esperando a validação do outro, é como se fosse uma criança pedindo o ok do paps e da mami, né? Eu ainda quero que eles validem algo em mim, eu quero que eles olhem para mim e se admirem. E que tá tudo bem, mas isso tá tudo bem quando a gente é pequeno, depois a gente cresce. A gente tem que se validar, né? Porque não dá para ficar esperando isso, né? Ou então trocar, né? Eu vou procurar no outro a validação que eu não tive no paps da mames, né? E aí eu tenho que entrar em paz com isso, né? Senão tá tudo, bagunça tudo, né? Mas o primeiro movimento é esse mesmo, essa fé que você fala, é uma validação interna mesmo. E eu acho que isso, mas eu acho que isso no começo é difícil, né? Porque a gente vai passar Claro. por situações que não é uma profissão, não é uma lida sem desafios, é bem desafiadora, né? E ela vai desafiando muitas coisas em você, são às vezes questões que são muito pessoais também, né? Sim, então acho que essa validação tem que ser sua. Todo dia você fala, não, eu sou artista, ainda sou artista, ainda sou artista, e vai fazendo o trabalho, porque não vem de fora. Eu ainda estou aqui, né? Aquele Dom Carrara, eu ainda estou aqui, eu ainda estou vivo, né? Rafa, um grande projeto, assim, sabe? Guerra nas Estrelas, sei lá, aquele projeto assim. Qual que seria um projeto assim, cara, sei lá, um sonho, um grande projetão? Vale qualquer coisa. Algumas coisas que eu comecei, né? Eu queria continuar esse trabalho da cadeira catedral, que eu comecei nesse livro aqui. Sim. Tá no postinho lá. Eu queria que ele virasse para além, porque assim, o livro foi mais uma manifestação do objeto, né? Eu criei um objeto conceitualmente. E eu queria que esse objeto virasse muitas coisas. Queria que ele virasse uma coisa gigante no meio de uma praça, que ele virasse um chaveiro. Eu queria que ele pudesse ter vários corpos e várias inutilidades. Então, eu acho que seria. Eu ainda não sei como vou fazer. Eu acho que é um projeto que vai ficar um pouco guardado por um tempo. Porque eu até estou pensando, porque eu também tenho isso no meu processo. Eu, às vezes, paro coisas que eu quero fazer porque eu acho que eu preciso de um tempo para elas maturarem em mim. Então, eu tento respeitar esse tempo. Aí eu estou fazendo essas microesculturas, né? Que eu estou muito fazendo isso agora e tentando resolver isso, porque eu falo, não, acho que agora eu consigo dar conta de uma maneira mais interessante no meu trabalho do que a cadeira catedral. A cadeira catedral está me faltando alguma coisa que eu ainda não sei o que é, então eu tenho que dar tempo de maturação, olhar o processo, respeitar. Eu aprendi isso também, sabe? Que às vezes... é bacana. E às vezes, sabe, Rafa, assim, às vezes a gente, em editais, né, você pode trazer como argumentação, né, essa possibilidade de uma investigação profunda de algo que você já vem fazendo. Sim. Sabe, como processo, né? Você escrever ele como processo que, olha, eu quero ir para uma outra etapa. Quem fez isso uma vez foi a Juliana Moraes, que era de performance. Ela falou assim, poxa, mas é sempre o pessoal que quer um espetáculo novo. Não, eu vou escrever num edital, que era um fomento de dança, né? E ela escreve falando assim, não, eu tenho que sustentar, né, um processo de criação, precisa amadurecer, porque senão são aqueles editais que assim, é sempre para fazer algo novo. Não quero fazer algo novo, eu quero olhar para um método, um processo de criação que no fim pode ter algo. E foi um dos editais que ela ganhou. Então, eu acho que isso é uma possibilidade interessante também, né? Qual a estratégia, né, de entrar, né? Mais uma, vamos lá que tá acabando, ainda preciso dar um monte de recado. Tarará. Quando trava, é difícil travar, mas às vezes trava, o processo de criação, o que você faz? Vale tudo, aqui o pessoal já falou, abraça cachorro, vai tomar picolé na praça, vai, sei lá, vai ver série na TV, sei lá, vale qualquer coisa. Eu acho que trava, eu acho que faz parte travar, né? Eu acho que faz parte travar. Eu paro, o que eu tô falando, eu paro. Às vezes eu recorro a um livro, porque os livros, para mim, livros são fontes de ideias, né? São fontes de diálogo. Então, muitas vezes eu vou recorrendo ao livro, de repente eu penso em outro projeto que não aquele, e já começo a fazer outra coisa. Porque assim, como eu te falei, o Cadeira Catedral, ele travou como processo. E eu comecei outro processo não porque eu parei aquele, porque eu entendi que neste momento eu preciso entender outras coisas de mim, do meu trabalho, do meu processo, para voltar a ele. Né? Eu preciso entender melhor a questão do lugar, a questão do espaço, a tridimensionalidade, porque ele vai me exigir, caso eu consiga continuá-lo,
uma tridimensionalidade que eu ainda não estou habituada a trabalhar, né? Sim, Então, sim. Sim, talvez não seja à toa que eu estou usando o corpo, né? Que eu estou indo para a cidade de outro jeito, voltando a caminhar. Então, eu entendi isso. Então, eu vou a um livro, como eu vim até o PREC e comecei esse processo que me desencadeou um mundo de coisas, né? O próprio caderno, sim. talvez eu faça um trabalho sonoro, me desencadeou o panfleto, as próprias, que eu estou chamando de ações ou performances, ainda preciso entender isso na minha cabeça, como eu vou nomear. Então, geralmente eu faço isso e respeito o tempo daquele processo, né? Porque às vezes ele Sim, não sim. ele não está pronto para fazer agora, mas ele vai estar pronto, sei lá, daqui a 1 ano, 2, 10, eu não sei. Mas ele Sim, estará sim. uma hora, eu vou voltar nele e fazer, puxa, o Cadeira Catedral, eu conceito ele como objeto, como conceito ele já existe. Agora Que vamos legal, que legal. estruturar É, o... mas isso é bacana, né? Porque traz para a gente, né, essa perspectiva de uma maturidade, né, em relação ao fazer. E aí, como você está fazendo faz muito tempo, né, é essa coisa assim, ok, não vou ficar ansioso ou ansiosa, né, sobre esse. Vou dar um tempo, né? Olha, já andei até aqui, agora vou respirar, vou experimentar essas outras coisas, vou aprender outras coisas, porque vai me dar ferramenta para eu poder, assim, voltar lá. Porque, assim, eu acho interessante, né, que você está falando de esgotamento, mas, na verdade, os processos nunca esgotam, né? Eles vão ganhando densidades, né? Outras camadas, outras camadas. E é bem isso, a gente acaba voltando sempre no mesmo projeto, sempre com novas roupagens, né? A gente vai criando densidades, né? Pensando assim, acho que é isso. Eu acho que é essa questão de procurar esse esgotamento e nunca dar conta dele, sabe? É tipo o Francis Alves empurrando o gelo, assim, eu sempre lembro muito dele, sabe? Sim, sim, Quando adoro eu esse fiz, trabalho. quando eu fiz esse trabalho do PREC, eu pensei muito no trabalho do Francis Alves. Eu estou escrevendo, criando relatos, mas é como se eu estivesse empurrando o gelo pela cidade, sabe? Vai dar em nada, mas é o trabalho, né? Sim, Andar pela sim, cidade e fazer os relatos e você escolher o que você vai mostrar disso é o trabalho, né? sim, Então, acho que é sim, começar a entender essas coisas também, que o trabalho se dá em muitas frentes e de muitas formas, né? sim. E Muito também bom. eu acho que eu consigo parar, porque eu não sou uma pessoa. É claro que eu tenho as linguagens que eu prefiro usar, mas eu não sou uma Sim, pessoa que pesquisa exatamente linguagem. sim, Né? Por isso que eu posso sair do livro escrito para costurar e para fazer, porque eu tô investigando a palavra, o conceito, né? Um sim. discurso. Talvez para um pintor, talvez o modo de ele conseguir destravar o processo seja outro, né? Eu consigo Sim, pular de uma coisa para outra, porque eu sim. consigo, vou... É, sim. Mas Isso aí é também, a Rafa, né? Aí é a eu Rafa, também, né? Lembra? A gente eu sempre também comenta isso, né? Que cada artista tem o seu jeito, né? Cria o seu método, né? E o que é método, né? Método, metodologia é o caminho que você faz para chegar num determinado lugar. Mas é de cada um, né? E aí o bacana aqui, né, nessa história do Diálogos, é exatamente a gente chegar mais próximo de como que cada um, né, como a Rafa lida com os processos dela de criação, como, sei lá, os outros artistas também, né? E a gente entender, né, que são vários os caminhos, né? Os caminhos possíveis. Rafa, a gente falta 8 minutinhos. Você pode dar um tchau para as pessoas, aí eu vou dar um monte de recado. Ó, só para falar para você, Edith Dedi, que estava aqui na nossa live, eu amo a que é uma Ditka. pessoa querida, Bruna, um monte de gente aqui da época da faculdade. Eu amo Rafa é a Flávia incrível. Ah, também. tem um monte de recados aqui, não vai dar tempo de ler. Então, deixa um alô aqui para as pessoas, algum convite de exposição, ou sei lá, o espaço é seu. Não, eu quero agradecer as pessoas que ficaram aqui com a gente, que ouviram um pouco. Eu vi algumas pessoas, eu não consigo, eu tenho dificuldade de olhar a galera, Não, mas eu vai passando aqui, eu não consigo parar também. vi que a Mas Flávia estava gratidão. aqui, não sei se ela ainda está, que a gente vai compartilhar uma sala no Vera, né? Então logo a gente. Ah, o Sérgio Adriano também Sim, está aqui, um querido, lindo. Logo a gente vai, eu vou compartilhar com a Flávia espaço no Vera, então logo a gente vai ter nosso espaço, né, de ateliê. é Acho muito que vai ter uma legal. exposição, mas ainda não tenho datas, não tenho nada, então vou ter que esperar um pouco, Sim, logo mais. E fica o convite para conhecerem o meu site, rafaelagemene.com. que é bem legal. Tá rafaelagemene.com.
né? Super organizado. Super organizado. Agora eu vou colocar a nossa live já lá no Caminhares e conhecer Sim. também os livros que eu venho fazendo e conhecer o ateliê com o tempo, quando quiserem conversar. E eu vou sempre postando as coisas que vão aparecendo por aí. E eu adorei. A Natasha está aqui também. Ela botou aqui, ó, eu! Então é isso, estamos aí, né? Vamos ver o que vai rolando. E eu vou sempre colocando as coisas que eu estou fazendo no Instagram, no site. Então, quem quiser conversar, quiser conhecer mais, eu estou à disposição também. Vai ficar lá no IGTV. Então, gratidão, Rafa, querida. Uma delícia estar aqui falando com você. Assim a gente segue até o nosso próximo convidado. Tá bom, pessoas? Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.